Quem é você depois de atravessar a sombra de alguém que tentou apagar sua luz? Será que o empata, ao tocar o abismo do narcisista, permanece o mesmo ser frágil e vulnerável que um dia acreditou ser? Ou há uma metamorfose oculta silenciosa que só se revela quando a dor deixa cicatrizes invisíveis? Carl Jung dizia que não há encontro com a sombra sem transformação, mas quem ousa olhar para esse espelho quebrado sem estremecer? O narcisista rouba, manipula, distorce. Ele prende o empata em um labirinto de ilusões, onde cada saída parece levar de volta ao mesmo cativeiro. Mas o que acontece quando a mente cansada decide atravessar em vez de fugir? Será que o empata morre dentro dessa prisão psicológica? Ou desperta como algo que o próprio narcisista jamais poderia imaginar? A resposta não está na superfície. Ela pulsa nas profundezas do inconsciente, esperando ser decifrada. Imagine-se diante de uma chama que consome tudo, menos aquilo que se recusa a queimar. O empata, exposto ao fogo do narcisista, descobre que certas partes de si precisam ser destruídas para que outras possam nascer. Mas esse renascimento é dócil ou devastador? A psique, segundo Jung, jamais volta intacta de um mergulho nas trevas. E talvez seja justamente esse retorno marcado por sombras que redefine quem o empata realmente se torna. Há um segredo que ninguém ousa revelar. O empata, ao absorver a escuridão, não retorna puro, retorna alterado. Alterado pela dor, moldado pelo caos, forjado pela experiência de ter encarado de perto o arquétipo mais destrutivo da alma humana. Mas qual é a natureza dessa alteração? Libertação ou maldição? Força ou corrupção? As linhas se confundem, e é nesse território de incerteza que o mistério se instala. E aqui está a questão que ecoará em você até o último segundo deste vídeo. Quando o empata renasce das cinzas do narcisista, ele se transforma em algo que jamais imaginou. Mas será que você está preparado para encarar em quem de fato ele se torna? A resposta está oculta, e apenas aqueles que permanecem até o fim ousarão tocá-la. O silêncio que paira depois de um confronto com o narcisista não é vazio, é um eco que atravessa a pele e alcança a alma, revelando cicatrizes que ninguém mais consegue enxergar. O empata, mergulhado nesse silêncio, percebe que o que foi arrancado de si não pode ser simplesmente recuperado. Há uma parte que morre, uma parte que resiste e uma parte que começa a nascer no escuro como uma semente enterrada em solo árido. A mente repete lembranças como fragmentos de um espelho quebrado, e cada imagem traz a sensação de que algo essencial foi violentamente deslocado. Mas Jung nos lembra, é nesse deslocamento que a psique encontra a possibilidade de metamorfose. As palavras venenosas que antes pareciam apenas ruído, agora ecoam com um peso maior, como se tivessem se entranhado na própria carne. O empata se pergunta, e se aquelas vozes forem minhas também? E se o que ele projetou em mim sempre esteve oculto esperando para ser revelado? O encontro com o narcisista arranca camadas de ingenuidade, obriga a encarar sombras que antes eram negadas. Não é mais possível acreditar na própria pureza intacta. O empata agora caminha pelo limiar entre inocência e contaminação, entre amor e rancor, entre a vontade de curar e a tentação de ferir. A sensação é de estar diante de um abismo interno, onde cada passo pode significar queda ou libertação. O narcisista ensina pelo avesso. Ele mostra, sem querer, a potência oculta do empata. Ao manipular, revela o quanto o empata tolera. Ao abusar, expõe até onde vai a resiliência. Ao tentar quebrar, desperta uma força que só nasce no contato direto com a ruína. Mas essa força não é clara, não é gentil, não é luminosa. É uma energia crua, quase selvagem, que vibra como um segredo maldito que o empata não sabe se deve abraçar ou rejeitar. E então surge a dúvida mais perigosa. Será que, ao sobreviver ao narcisista, o empata não carrega agora dentro de si uma parte dele? A linha que separa vítima e predador se dissolve no inconsciente, e a consciência, assustada, tenta reprimir essa nova sombra. Mas como apagar algo que já foi visto? Como fingir que aquela centelha obscura não foi acesa?
Jung dizia que a sombra, uma vez iluminada, exige integração. E esse é o dilema: negar e permanecer prisioneiro ou aceitar e atravessar para o outro lado. Nesse ponto da jornada, o empata descobre que o verdadeiro perigo nunca foi o narcisista em si, mas a mudança invisível que ele provocou por dentro. É como se o contato tivesse aberto uma porta secreta e atrás dela um eu desconhecido começasse a respirar. Esse eu não é frágil, não é submisso, mas também não é inocente. É um eu que conhece o veneno porque já o provou, que sabe da escuridão porque já caminhou por ela. E esse reconhecimento íntimo do abismo é o que pode transformar o empata em algo radicalmente novo. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há uma noite em que o empata não consegue dormir e nesse silêncio denso percebe que algo mudou em sua respiração. O ar que antes era leve agora pesa, como se cada inspiração trouxesse memórias que ele não pediu para carregar. As frases do narcisista se repetem como um mantra invertido, corroendo certezas antigas. Mas, ao mesmo tempo, há uma estranha clareza que começa a surgir por trás da dor, como se os olhos tivessem sido forçados a enxergar além da superfície. O empata já não é mais o mesmo, e essa percepção assusta mais do que qualquer ferida visível. O corpo guarda memórias que a mente tenta negar. Um olhar frio, uma palavra distorcida, uma promessa quebrada, tudo se imprime como marcas invisíveis na pele psíquica. Jung dizia que o inconsciente é um arquivo vivo, e ali, nessas gavetas ocultas, o empata começa a perceber que não é apenas vítima, mas guardião de segredos sombrios. Os traumas não são apenas cicatrizes, são chaves que abrem portas para territórios internos nunca explorados. O que parecia destruição agora soa como convocação. É nesse limiar que surge a tentação de se perder no reflexo do próprio abismo. O empata se pergunta: e se eu usar as mesmas armas que me feriram? E se a manipulação que tanto me destruiu também se esconde em mim, esperando para ser despertada? O pavor dessa pergunta é tão intenso que se tenta fugir dela, mas não há fuga possível. Quanto mais se tenta escapar, mais evidente fica que a escuridão não está do lado de fora. Ela pulsa dentro, pedindo para ser reconhecida. Mas nem toda revelação é maldição. Dentro da sombra, há uma força latente que o empata nunca havia imaginado possuir. Uma força que não depende da aprovação, que não se curva à chantagem emocional, que não se perde no desejo de salvar quem não quer ser salvo. Essa força é bruta, crua, quase primitiva, mas é também a semente de algo novo. O empata percebe que a fragilidade que o tornava alvo agora é o mesmo solo fértil de onde nasce a resistência. O paradoxo é que a dor que o quase destruiu é a mesma que está moldando sua nova pele. O processo, no entanto, é lento e dilacerante. Não há clareza imediata, não há luz repentina. Há apenas fragmentos de si mesmo espalhados pelo chão interno e a árdua tarefa de recolher cada pedaço sem saber exatamente o que será reconstruído. É como montar um mosaico sem conhecer a imagem final. Cada escolha de integrar ou rejeitar uma parte sombria se torna um ato de criação. O empata não está apenas se curando, está se recriando. No espelho, algo começa a mudar. O olhar já não é o mesmo olhar suplicante, mas também não é de frieza total. É um olhar que carrega uma ambiguidade, como se refletisse tanto dor quanto potência, tanto amor quanto cólera. Esse olhar não mente. Ele revela que o empata tocou um lugar onde poucos ousam entrar. E uma vez tocado por essa experiência, não há como voltar ao estado de ingenuidade. A psique atravessou um ponto sem retorno. Nesse estágio, o empata começa a sentir uma estranha forma de liberdade. Não é a liberdade da leveza, mas a liberdade do peso que finalmente é assumido. Ao reconhecer a sombra, ele já não precisa mais fugir dela. O narcisista tentou aprisioná-lo, mas, sem querer, acabou entregando as chaves de uma prisão ainda mais profunda, a prisão interna da negação.
Ao abrir essa cela, o empata começa a caminhar não mais como vítima, mas como alguém que conhece o caminho das trevas e pode atravessá-lo de cabeça erguida. Mas esse despertar traz um custo. O empata agora carrega dentro de si um silêncio mais pesado, uma consciência que não pode ser ignorada. Ele sabe o que significa ser quebrado, sabe como é ter a alma manipulada, e isso o torna mais sensível ao sofrimento alheio, mas também mais perigoso para quem tenta aprisioná-lo novamente. Porque quem já morreu por dentro uma vez não teme mais o mesmo veneno. E essa ausência de medo é o que dá ao empata sua nova força. Ainda assim, uma pergunta insiste em ecoar como uma cicatriz aberta. O que o empata fará com essa força recém-descoberta? Ele a usará para proteger, para curar, para expandir sua consciência ou para devolver à vida o mesmo veneno que um dia recebeu? O dilema não está resolvido e talvez nunca esteja. O empata não saiu ileso, mas tampouco saiu destruído. Ele emergiu como algo diferente, algo híbrido, algo que carrega tanto a luz quanto a sombra. E essa mistura é o que o torna imprevisível. O renascimento não é um fim, mas um início perturbador. O empata ressurgido carrega consigo uma nova identidade, forjada no atrito entre vulnerabilidade e escuridão. Não há certezas sobre o que ele se tornará, apenas o pressentimento de que nada será como antes. E talvez seja exatamente aí que reside o poder dessa travessia, no fato de que o empata não é mais uma vítima da sombra, mas um portador dela, e o que ele fará com isso é um mistério que continua pulsando. Há um instante em que o empata percebe que a sombra não é apenas um peso carregado, mas uma companheira que caminha ao lado, silenciosa, exigindo ser ouvida. O narcisista foi apenas o catalisador, o disparador de um processo que já dormia dentro dele. Jung afirmava que a sombra não pode ser destruída, apenas integrada. E é nessa percepção que o empata começa a entender que fugir é inútil. O que antes era medo, agora se revela como uma convocação. Descer mais fundo, encarar aquilo que sempre esteve escondido em si mesmo. Nesse mergulho, o empata encontra memórias que não sabia que guardava. A infância, as rejeições sutis, as pequenas humilhações que nunca foram reconhecidas. Tudo retorna como fragmentos que formam um mosaico doloroso, mas necessário. Não é apenas o narcisista que deixou marcas. A vida inteira foi uma preparação inconsciente para esse encontro. E agora, essas memórias se levantam como fantasmas, pedindo para serem olhados de frente. A dor é insuportável, mas dentro dela se esconde a revelação de uma força que sempre esteve à espera. O coração do empata pulsa em um ritmo estranho, como se cada batida fosse um aviso de que algo novo está nascendo. Mas junto dessa sensação vem o medo de não reconhecer a si mesmo depois da transformação. Quem ele será quando abraçar a sombra? Um ser mais livre ou mais perigoso? Um curador mais forte ou um reflexo distorcido do próprio narcisista? O paradoxo é inevitável. Só quem atravessa a escuridão conhece de fato a luz. Mas essa luz nunca mais será pura, sempre carregará vestígios da noite. Os olhos começam a se acostumar ao escuro. O que antes parecia monstruoso agora revela detalhes invisíveis. As feridas, quando tocadas, mostram não apenas dor, mas também aprendizado. Cada manipulação sofrida se converte em uma espécie de mapa, revelando não só as intenções do outro, mas também os pontos cegos de si mesmo. O empata descobre que a vulnerabilidade é, ao mesmo tempo, fraqueza e portal. E é nesse portal que nasce um novo olhar, um olhar que não se deixa enganar facilmente. Há um momento de pausa, quase sagrado, em que o empata respira e percebe que ainda está vivo. E esse simples fato se torna um milagre íntimo. Sobreviver ao narcisista é mais do que resistência, é um batismo pelo fogo. O empata emerge chamuscado, mas não destruído, e essa sobrevivência cria uma nova camada de consciência. É como se a vida tivesse dito: agora você sabe quem é, porque agora você sabe o que suporta. E essa certeza silenciosa é mais poderosa do que qualquer palavra de consolo.
No entanto, esse despertar não traz apenas paz. Ele traz também um fardo, a impossibilidade de voltar à inocência. O empata nunca mais poderá amar da mesma forma, confiar da mesma forma, entregar-se com a mesma pureza. A sombra o acompanha como um lembrete de que todo encontro humano carrega riscos e que toda proximidade pode esconder um veneno. Mas, paradoxalmente, é justamente essa consciência que o torna mais forte. Agora ele enxerga onde antes era cego, e isso o transforma em um observador perigoso para qualquer narcisista que tente se aproximar novamente. A raiva, antes contida, começa a se manifestar, não como explosão cega, mas como energia vital que exige ser direcionada. O empata descobre que a raiva pode ser combustível de transformação e não apenas um peso destrutivo. Essa raiva se torna uma chama que ilumina, que protege, que alerta. É um fogo interno que queima as correntes da submissão. Mas o dilema permanece. Usará esse fogo para iluminar ou para incendiar? Essa escolha ainda está aberta, e talvez seja esse o maior mistério da jornada. O corpo do empata, antes curvado, começa a se endireitar. Há uma nova postura, um novo modo de caminhar, como se cada passo fosse acompanhado pela memória do que já enfrentou. Ele não precisa mais gritar sua dor, porque ela já está gravada no silêncio de sua presença. Quem olha em seus olhos sente algo diferente, uma mistura de compaixão e intensidade que não pode ser facilmente definida. É o olhar de quem esteve no inferno e voltou trazendo brasas. Mas mesmo com toda essa transformação, a solidão ainda o acompanha. O empata entende que poucas pessoas conseguem compreender o peso dessa travessia. Ele carrega dentro de si um segredo, a experiência de ter convivido com a face mais obscura do humano e ainda assim ter resistido. Essa solidão, no entanto, não é vazia. É uma solidão fértil, cheia de símbolos, cheia de sentidos ocultos. É nela que a psique continua a se reconfigurar, como se algo maior estivesse guiando o processo. E no fundo dessa solidão nasce uma suspeita inquietante. Talvez o empata não seja apenas alguém que sobreviveu ao narcisista, mas alguém que agora carrega dentro de si o poder de enxergar as sombras do mundo inteiro. Um poder que pode curar, mas que também pode ferir. E esse é o enigma que continua aberto, pulsando, chamando, porque ninguém sai da sombra do narcisista sem trazer algo dela consigo. A questão que resta é: o que o empata fará com esse algo? Há um momento em que o empata percebe que sua própria respiração já não pertence ao mesmo corpo que entrou na escuridão. Há uma cadência diferente, um ritmo mais pesado, quase ancestral, como se dentro dele tivesse despertado uma voz antiga. Essa voz não é clara, não é dócil, é um sussurro grave que lembra: você sobreviveu porque algo dentro de você sempre soube como resistir. E esse saber não foi aprendido nos livros, mas gravado na carne, forjado no atrito com a dor. Jung dizia que o inconsciente coletivo fala através de símbolos, e talvez essa voz seja um símbolo, o arquétipo da sobrevivência que agora pulsa no coração do empata. Cada lembrança do narcisista retorna como um espelho distorcido. As humilhações se tornam provas de fogo. Os silêncios forçados se transformam em cavernas de autoconhecimento. É como se cada agressão tivesse esculpido o empata, retirando dele as ilusões e deixando apenas o essencial. Esse essencial não é um estado de pureza, mas de profundidade. O empata começa a entender que não precisa mais ser visto como bom, que sua verdadeira força não está em agradar, mas em sustentar sua própria sombra sem se perder nela. O corpo começa a se mover com mais firmeza. Não é a força de quem nunca caiu, mas a força de quem caiu tantas vezes que aprendeu a se levantar com dignidade. Essa dignidade silenciosa é algo que o narcisista jamais poderia compreender. Porque o narcisista precisa do olhar do outro para existir, mas o empata que atravessou a sombra já não depende desse reflexo. Ele descobriu um espaço interno onde não há testemunhas, mas onde a própria alma o reconhece. E esse reconhecimento vale mais do que qualquer validação externa. O empata, nesse ponto, começa a sentir que carrega duas naturezas. Uma ainda dócil, sensível, profundamente ligada ao sofrimento alheio. Outra, escura, silenciosa,
como uma sentinela que não perdoa ilusões. Essa dualidade não é confortável, mas é real. E a psique, quando confrontada com verdades tão contrastantes, deixa de ser linear e passa a ser paradoxal. O empata não é mais apenas luz, mas também não é pura sombra. É o fio tênue entre ambas, a corda esticada sobre o abismo. Há uma estranha beleza nesse paradoxo. O empata entende que a dor o fez abandonar o papel de salvador. Já não há necessidade de resgatar quem não quer ser salvo. Já não há fôlego para carregar destinos alheios. Essa libertação, embora amarga, abre espaço para um novo tipo de amor. O amor que nasce do respeito ao próprio limite. Esse amor é menos romântico, menos ingênuo, mas infinitamente mais verdadeiro. É um amor que não se dobra à manipulação, porque já conhece seus truques. A raiva, que antes queimava em segredo, agora se transforma em clareza. Ela não explode, não destrói por impulso, mas orienta. É como o fogo de uma tocha em meio à escuridão, iluminando armadilhas antes invisíveis. O empata começa a confiar nessa raiva como um guia oculto, percebendo que ela não é inimiga, mas aliada. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, e ao aceitar a raiva, ela deixa de ser um peso e passa a ser energia vital. O empata não teme mais esse fogo, ele aprende a caminhar com ele. O silêncio também se transforma. Já não é apenas solidão, mas um espaço de escuta profunda. O empata se percebe capaz de ouvir vozes que outros ignoram. A voz da intuição, os sussurros do inconsciente, os sinais que antes eram abafados pelo barulho do mundo. Essa escuta é um dom novo, mas também um fardo. Porque enxergar demais pode ser doloroso, e sentir além do necessário pode isolar. Ainda assim, é nesse silêncio que o empata encontra sua nova bússola. Cada relação humana passa a ser vista com outros olhos. O empata reconhece padrões que antes passavam despercebidos. Os jogos de poder escondidos em pequenos gestos, as manipulações sutis disfarçadas de carinho, as máscaras sociais que todos carregam. Ele se torna quase um decodificador de sombras, alguém que lê a linguagem oculta das almas. Esse dom o protege, mas também o distancia. Porque uma vez que você vê o que os outros não veem, é impossível desver. E no fundo desse despertar, uma pergunta inevitável surge. O que significa viver com essa consciência expandida? O empata não escolheu essa travessia, mas agora é portador dela. Ele não pode simplesmente fechar os olhos e voltar a ser o que era. Há uma responsabilidade que nasce desse conhecimento. E essa responsabilidade é um peso silencioso que molda cada escolha. Ele sabe que sua força pode ser usada para curar, mas também poderia ser usada para manipular, assim como foi manipulado. O dilema se mantém vivo. É nesse dilema que o empata encontra sua verdadeira encruzilhada. Abraçar a sombra como aliada sem se tornar refém dela. Essa escolha é diária, silenciosa, íntima. E talvez seja essa a maior revelação da jornada. O empata não se torna algo definitivo, mas um ser em constante transmutação, um viajante entre luz e escuridão. E nesse movimento, ele descobre que a verdadeira liberdade não está em ser um ou outro, mas em aprender a dançar no intervalo entre ambos. O empata começa a perceber que cada cicatriz não é apenas um sinal de dor, mas uma inscrição simbólica no próprio corpo da alma. Como se cada ferida fosse um hieróglifo deixado pelo inconsciente, um mapa secreto indicando caminhos que só podem ser lidos por quem atravessou o deserto da manipulação. O narcisista acreditava ter deixado ruínas, mas na verdade construiu códigos ocultos de transformação. E o empata, ao decifrá-los, descobre que não é apenas sobrevivente, mas herdeiro de um conhecimento que não pode ser ensinado, só vivido. Essa percepção, porém, não vem sem choque. Há noites em que o empata olha para si e quase não se reconhece. A doçura que antes definia sua essência agora convive com uma dureza silenciosa. É como se dentro dele habitassem dois universos que se chocam sem cessar. De um lado, a compaixão intacta, o desejo de proteger. Do outro, uma fúria contida, a lembrança da dor, a necessidade de nunca mais ser enganado.
Essa contradição cria uma tensão que não pode ser resolvida, apenas suportada. E suportar se torna um novo verbo de existência. O empata descobre que suportar não significa se resignar, mas transformar o peso em chão firme. Cada ataque que antes o derrubava agora se torna matéria para erguer sua própria fortaleza interior. Não é uma fortaleza feita de muros frios, mas de uma consciência afiada. Ele já não precisa se proteger da mesma forma. A verdadeira proteção está na clareza de quem enxerga além da máscara. Essa clareza se torna seu escudo invisível. O olhar dos outros começa a mudar. Eles percebem uma presença diferente, algo difícil de definir. Não é arrogância, não é frieza, mas uma intensidade que desconcerta. O empata, sem querer, se torna espelho para os que o cercam. Quem se aproxima sente suas próprias sombras refletidas, e isso pode gerar tanto admiração quanto medo. Essa nova aura não é planejada, é consequência natural de ter habitado as profundezas e voltado com marcas que ninguém pode apagar. Mas esse poder traz consigo um dilema secreto. O empata sabe que agora tem armas invisíveis, que pode ler intenções, sentir vibrações, antecipar movimentos ocultos. A tentação de usar isso como defesa ativa é real. Afinal, por que não devolver ao mundo a mesma manipulação que recebeu? A mente ensaia esse pensamento, mas o coração hesita. Porque se cruzar essa linha, o empata talvez se torne aquilo que mais odiou. E essa é a fronteira mais perigosa. Perceber que a sombra não apenas transforma, mas também seduz. O silêncio volta a ser palco. Dentro dele, o empata se questiona se realmente venceu ou se apenas foi moldado de outra forma pelo mesmo jogo psíquico. Ter sobrevivido não significa estar livre. Às vezes, as correntes mais pesadas são aquelas que permanecem dentro, invisíveis. Será que a liberdade é real ou apenas outra forma de prisão? Jung dizia que só confrontando o inconsciente é possível expandir a consciência. E talvez o empata ainda esteja nesse confronto interminável entre o desejo de cura e o chamado da escuridão. A raiva adormecida ainda pulsa em ondas. Ela não desaparece, apenas se reorganiza. Às vezes, surge como proteção, outras como sede de justiça. Em certos momentos, quase como vingança. O empata percebe que a raiva não pode ser negada, mas precisa ser domada, como um animal selvagem que caminha ao lado. E nessa relação tensa, aprende que dominar a própria fúria é mais poderoso do que tentar dominá-la fora de si. Essa consciência o torna menos previsível, mais enigmático, quase intocável. O corpo, antes marcado pelo peso da submissão, agora se move com a gravidade de quem carrega um segredo. O empata não precisa mais se explicar, não precisa justificar suas escolhas. Cada gesto carrega uma densidade que fala por si. Ele se torna uma presença que incomoda, porque revela, sem palavras, que a fragilidade pode se tornar força e que a dor pode ser transmutada em sabedoria silenciosa. Essa transformação não é visível a todos, mas é sentida por aqueles que se aproximam demais. Ainda assim, há momentos de vulnerabilidade. Em meio à aparente solidez, o empata sente lapsos de fragilidade, como rachaduras, por onde o passado insiste em vazar. Nessas horas, percebe que a jornada não tem conclusão definitiva, que a cicatriz nunca fecha totalmente. Mas talvez seja essa abertura constante que mantenha a psique viva em movimento. O empata aprende a aceitar que nunca será completo, porque a completude é uma ilusão. E essa aceitação paradoxal é o que o fortalece. E no fundo de tudo, uma sensação inquietante se instala, a de que o empata não apenas sobreviveu ao narcisista, mas agora carrega dentro de si a mesma linguagem das sombras. Uma linguagem que pode ser usada para proteger ou para dominar, para curar ou para ferir. Essa dualidade não o abandona. Ela o acompanha como uma escolha silenciosa que precisa ser feita a cada novo encontro humano. E talvez seja exatamente aí que resida o segredo de quem ele se tornou, não em uma resposta final, mas na eterna pergunta:
O empata, agora atravessado por tantas camadas de silêncio e revelação, percebe que sua própria sombra deixou de ser inimiga para se tornar um território fértil. É como caminhar por uma floresta escura, onde cada árvore antes parecia ameaçadora, mas agora revela trilhas secretas que só os olhos acostumados à noite conseguem enxergar. O narcisista pensou ter plantado destruição, mas sem saber acabou despertando no empata a capacidade de florescer onde ninguém mais ousaria germinar. É nesse chão obscuro que algo começa a brotar. Não pureza, mas potência. Essa potência, no entanto, é instável. Em alguns dias, se manifesta como clareza afiada, em outros como um peso quase insuportável. O empata sente que carrega um vulcão por dentro e que viver se torna uma arte de administrar erupções. Esse fogo pode tanto aquecer quanto devastar. Ele se pergunta em silêncio: e se eu perder o controle? E se eu me tornar exatamente aquilo que lutei para não ser? Esse medo não o abandona, e talvez seja justamente ele que o mantém vigilante, em constante diálogo com suas próprias sombras. Jung dizia que ninguém alcança a luz sem antes atravessar a escuridão, e o empata sabe que sua travessia ainda está em andamento. Cada gesto cotidiano se transforma em ritual. Acordar, respirar, escolher. Até o ato de olhar nos olhos de alguém se torna carregado de significados ocultos. Porque agora ele enxerga além do sorriso, além da máscara, além da superfície. Essa visão é um dom perigoso, pois revela verdades que outros preferem ignorar. E o empata, mesmo sem querer, se torna guardião de segredos alheios. Mas guardar segredos tem um preço. Às vezes, ele sente o peso do mundo em seus ombros, como se fosse responsável por carregar dores que não são suas. É nesse instante que o antigo impulso de salvar retorna, tentando arrastá-lo de volta à prisão da compaixão cega. O empata luta contra esse instinto, porque sabe que salvar quem não quer ser salvo é apenas repetir o ciclo que quase o destruiu. Essa batalha interna nunca é simples. É como lutar contra um reflexo que insiste em sorrir com seu próprio rosto. E no fundo dessa luta, a solidão cresce como uma sombra silenciosa. Não a solidão de quem está sem companhia, mas de quem vive em uma frequência diferente. O empata percebe que poucas pessoas conseguem compreender o que significa carregar tanto peso invisível. Ainda assim, é nessa solidão que encontra espaço para respirar, para reorganizar os fragmentos de sua alma. É um isolamento fértil, no qual a psique costura suas próprias rachaduras, criando uma textura única, impossível de replicar. O tempo também ganha uma nova dimensão. O empata já não sente os dias como antes. Passado, presente e futuro parecem se misturar em uma espiral, como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo dentro dele. As memórias do narcisista ainda ardem, mas se mesclam com projeções de quem ele pode se tornar. Essa percepção o desloca, mas também o fortalece, porque quem vive dentro de uma espiral percebe que nada é linear e que cada fim contém um recomeço invisível. O empata descobre, então, que não precisa mais fugir das imagens dolorosas. Ele as acolhe, as observa, como se fossem visitantes sombrios em sua casa interior. Ao fazer isso, elas perdem parte de seu poder destrutivo. Já não são monstros, mas símbolos. E símbolos podem ser transformados. Essa alquimia interna, silenciosa e íntima, é o que vai dando forma a uma nova identidade. Uma identidade que não se constrói por negação, mas por incorporação do que antes era insuportável. Ainda assim, a tentação de usar essa nova força para retaliar permanece viva. O empata sente, em alguns instantes, a pulsação de um desejo sombrio de devolver ao mundo o mesmo veneno que recebeu. Essa tentação não é constante, mas lateja como um lembrete de que a fronteira entre cura e destruição é fina. É nesse ponto que a consciência precisa estar mais desperta, porque se ceder, mesmo que por um instante, poderá perder a si mesmo no mesmo labirinto que um dia o aprisionou. O reflexo no espelho já não mostra apenas um rosto, mostra uma história inteira gravada em feições mais duras, em olhos mais densos, em um silêncio que fala. O empata percebe que se tornou outro, mas não sabe exatamente quem. Essa incerteza é ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora.
Porque, ao não se reconhecer por completo, ele entende que está em constante nascimento. Nunca mais será estático, nunca mais será previsível. É a fluidez que agora o define. E nesse estado de fluxo, o empata começa a compreender que sua travessia não foi apenas pessoal, ela é também coletiva. Ele carrega em si os símbolos de muitos outros que já enfrentaram a sombra sem saber como nomeá-la. É como se, ao atravessar a escuridão, tivesse se conectado com uma corrente invisível que liga todas as almas feridas, todos os corações despedaçados, todos os olhares que já encararam o narcisista de frente. E é nesse vínculo secreto que o empata encontra uma nova missão, ainda não clara, mas pulsante, chamando-o para algo maior. Há algo que não pode ser explicado, apenas sentido, quando o empata emerge da escuridão, trazendo em si as marcas daquilo que um dia quase o destruiu. Não é um fim, não é um começo, é um entrelugar, um espaço suspenso onde a vida se reinventa a cada respiração. É como se cada cicatriz fosse uma palavra escrita na pele da alma e juntas formassem uma linguagem que só quem atravessou as sombras é capaz de compreender. E nessa linguagem secreta, o empata descobre que a dor não o reduziu, o ampliou. O que parecia um vazio se revela como espaço para algo maior, mais profundo, mais vivo. Não há retorno possível à inocência perdida, mas há um chamado a uma consciência mais ampla, onde luz e sombra deixam de ser inimigas e se tornam partes de uma mesma dança. O empata já não é apenas vítima, mas testemunha de sua própria metamorfose. O mundo, visto por seus novos olhos, parece carregar outras cores. Há uma densidade no silêncio, uma intensidade em cada gesto simples, uma beleza até mesmo naquilo que antes era desprezado. É como se a travessia tivesse afinado a percepção, transformando o comum em símbolo, o instante em eternidade. O empata não enxerga apenas o que está diante dele. Ele sente o que vibra por trás das aparências. Ainda assim, a dúvida persiste como um companheiro íntimo. O que fazer com essa nova força? Usá-la para proteger ou para ferir, para criar ou para destruir? Essa escolha não tem resposta definitiva e talvez nunca tenha, porque o empata, ao contrário do que o narcisista acreditava, não se cristaliza em um papel fixo. Ele é fluxo, é metamorfose constante, é eterno renascimento. E é justamente nesse movimento que se encontra sua liberdade. A liberdade de não precisar mais ser um só, de não caber em definições estreitas, de existir como paradoxo vivo. O empata carrega tanto a ternura quanto a fúria, tanto a vulnerabilidade quanto a resistência. Ele não precisa escolher entre ser luz ou sombra, porque já entendeu que sua verdade está em ser ambos. Essa compreensão não traz apenas força, mas também leveza. Uma leveza que nasce da aceitação do que é, sem máscaras, sem ilusões. O empata aprende a descansar até mesmo dentro da própria escuridão, sabendo que ela já não tem poder de engolir sua essência. É um descanso estranho, quase sagrado, como a paz que surge depois de uma longa tempestade, quando o ar ainda cheira a trovão, mas o horizonte já anuncia o sol. O que fica não é uma resposta, mas uma sensação. A sensação de que algo se abriu dentro de si e não voltará a se fechar. Uma porta invisível que agora o liga a dimensões mais profundas da existência. E mesmo sem compreender totalmente, o empata sente que esse é o maior presente de sua travessia, o encontro consigo mesmo, naquilo que é mais humano e mais indomável ao mesmo tempo. E talvez seja isso que ressoe em quem o observa. Porque o empata transformado não precisa dizer nada para tocar o outro. Sua presença já carrega um eco, uma vibração que desperta perguntas silenciosas em quem cruza seu caminho. Quem já esteve nas trevas carrega nos olhos uma verdade que não pode ser ignorada. E essa verdade é um lembrete vivo de que todos, em algum nível, carregamos nossas próprias sombras. Se algo em você vibrou com essas palavras, não ignore. Isso significa que sua alma reconheceu algo dessa travessia em sua própria história. Permita-se refletir, permita-se escrever nos comentários o que tocou seu coração. Permita-se compartilhar este conteúdo com quem precisa ouvir. Cada gesto de conexão é também um gesto de cura coletiva.
E se você deseja continuar caminhando por essas trilhas de luz e sombra, inscreva-se neste espaço. Não como quem apenas acompanha um canal, mas como quem escolhe uma jornada. Porque aqui, cada palavra é um espelho, cada reflexão é um chamado, e cada encontro é uma lembrança de que, como dizia Carl Jung, ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A sombra que você atravessa não é o seu fim, é a prova de que você está pronto para nascer de novo.